Graça e paz, meu querido, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom é ter você aqui conosco novamente no canal Movidos por Missões. O objetivo desse vídeo hoje é a segunda parte da nossa aula Introdução aos Profetas Menores. Nós estamos estudando esta revista Mensageiros de Deus em tempos de crise e de restauração. Profetas menores. Cada tema desse será dividido em 2 aulas. Portanto, se faz necessário que você sempre assista a primeira aula para depois assistir a segunda aula. Ok? Então vamos caminhar, vamos orar. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta noite que o Senhor nos concede. Vem nos ensinar a tua santa e poderosa palavra, dizendo aos nossos olhos para que venhamos contemplar as maravilhas que há na lei do Senhor. Tu és muito bem-vindo aqui neste momento. Espírito Santo, nós te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Logo na introdução desta aula eu quero entrar em um tema muito polêmico. Nós aqui no tópico 1 diferenciamos profetas, homens de Deus, segundo as suas distinções. Nós falamos que o profeta pode ser oral ou literário, vidente ou não vidente, pré-cativeiro e pós-cativeiro, verdadeiros e falsos. E no último e quinto tópico das distinções dos profetas, nós falamos aqueles que exercem o ofício profético como ministério e aqueles que são imbuídos de um dom do Espírito. Eu quero dizer a você que há uma máxima na teologia que tudo aquilo que está no Antigo Testamento e se repete no Novo Testamento é altamente legitimado e é para a igreja. E isso também inclui a profecia. Caso você tenha o ofício ministerial, é isso que o autor está dizendo aqui, né? Efésios 4:11 diz o ministério quíntuplo que deve reger uma igreja. Qual é a mestra? Ou quais são? São os apóstolos, depois os profetas, depois os evangelistas e os pastores e os mestres, cada um dentro da sua especificidade. Então, aí o ofício de cada um deles. Olha aí que já no ofício também inclui os profetas. Mas eles também podem ser profetas imbuídos de um dom específico, altamente legitimado nas Escrituras. O livro histórico de Atos dos Apóstolos, que narra os 30 anos da igreja primitiva, ele diz no capítulo 13, versículo 1, que ali no meio daquela igreja havia mestres e profetas. A Bíblia fala de profecia no Novo Testamento, fala de um profeta chamado Ágabo, que também é um profeta oral, usado mais de uma vez no livro histórico de Atos dos Apóstolos. Portanto, a profecia é altamente legitimada pelas Escrituras no Novo Testamento. Eu vou deixar aqui uma sugestão de leitura, caso você possa adquirir. Esse livro do Sam Storms, chamado Dons Espirituais. Um livro espetacular. Sabe por quê? Porque o Sam era um teólogo cessacionista. O que é, mestre, o cessacionismo? O cessacionismo é a ala da teologia que postula que os dons eram necessários e surgiram na igreja primitiva, serviram para balizar aquele momento, mas eles foram interrompidos. Ou seja, morreram quando
ou deixaram de existir quando os apóstolos morreram. E Sam Storms era um homem sensacionista que cria sim, só que ele passou a crer de uma maneira diferente. E o que ele coloca aqui sobre a profecia é algo espetacular. Eu vou compartilhar com você. Ele diz assim: a necessidade mais urgente é uma igreja instruída nas questões teológicas e que conheça a Bíblia o suficientemente para poder julgar e avaliar de modo eficaz tanto a origem quanto o significado dos sonhos, visões e interpretações. Alguns se tornam tão cativos do sensacionalismo, das palavras reveladas espontaneamente, que têm negligenciado as Escrituras. O que Sam está querendo dizer é que o estudo é necessário. Que nós não devemos levar uma vida espiritual esculhambada. Nós não devemos viver uma vida espiritual anêmica. Nós devemos estudar diligentemente as Escrituras, porque a instrução é que nós venhamos a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Mas nós não devemos deixar que o ensino neutralize, subtraia esse dom tão importante. Olha aqui, ele colocou aqui que o ensino diligente, o aprendizado da palavra se faz necessário. Agora vamos para o outro comentário que ele faz, também extremamente relevante. Ele coloca: veja o conselho de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 19, versículo 22. Muitos leem essa passagem como uma exortação geral a respeito de nossa reação diante do bem e do mal. Contudo, do início ao fim da passagem, descreve especificamente a responsabilidade da igreja em julgar as declarações proféticas. Versículo 19 diz: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias. Versículo 20. Versículo 21. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Versículo 22. Afaste-se de toda a forma do mal. Observe o paralelo entre o versículo 19 e o 20, a exortação de Paulo no versículo 19. Não apagar o espírito tem a ver com a resposta à profecia. Ele pode muito bem se aplicar ao exercício de outros dons espirituais da igreja, mas sua referência primeira e principal é o dom de profecia. A atividade do Espírito de transmitir a visão reveladora da vontade e dos caminhos de Deus é comparada a um fogo que não devemos apagar com a água do ceticismo religioso ou do medo. Olha que coisa interessante. Examine tudo, julgue o que é correto. Ou seja, o ceticismo da religiosidade, do medo. Né? O que Sam está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o ensino é necessário, mas as profecias são um dom de Deus. Ele coloca aqui embaixo: certamente alguns estavam desiludidos em Tessalônica, claramente na igreja. E qual era o motivo dessa tristeza? Essa tristeza era o mau uso do dom de profecia. Quero dizer para você uma coisa: o mau uso do dom não inutiliza o dom. Não inutiliza o dom. Então eles estavam tristes, então eles estavam tentando suprimir o dom através do exercício do saber. Então ele conclui: para alguns de Tessalônica, estavam tratando com desprezo as palavras proféticas. Provavelmente
pelo seu motivo, pelo mesmo motivo de hoje. As pessoas fazem isso sem dúvida. Foi feito um mau uso do dom profético em Tessalônica. Esse é o ponto que eu queria, é um ponto delicado que eu queria já na introdução dessa aula não deixar passar em branco, porque há uma diferença entre o ofício profético, exercer o ministério de pregador, de pastor, mas há também o dom que Deus concede. E o que é o dom da profecia? O ministério profético no Antigo Testamento, aparece no Antigo Testamento, mas também é altamente legitimado no Novo Testamento, conforme narramos. E o que é a profecia? É uma capacitação sobrenatural vinda do alto, concedida pelo Espírito Santo, que permite uma pessoa entregar uma mensagem do Senhor a um indivíduo ou à igreja. Eu vou te dizer uma coisa, certa vez eu estava passando por um momento tão crítico na minha vida, ia fazer uma cirurgia e, de repente, andando com a minha esposa no meio da rua, pensando sobre como enfrentar esse gigante, atravessou um mendigo moribundo na minha frente, mas ele fedia tanto, irmãos, tanto, descalço, sujo, com um caixote na cabeça, e de repente o Senhor começou a usá-lo em profecia para a minha vida. Você sabe o que ele dizia? Esse problema não é maior do que Deus. Entrega esse problema a Deus. E ele ia cantando isso na minha frente repetidas vezes. Então, como não dizer que Deus não usa? E Deus, quando quer usar, meus irmãos, ele usa a qualquer um, e até a mula, se assim se fizer necessário. Portanto, os dons não se cessaram. Eles são altamente legitimados e o dom de profecia é um deles. Eu quero tomar aqui por base uma profecia dita pelo profeta Naum. Geralmente os profetas recebiam de modo sobrenatural essas mensagens por parte do Senhor e entregava elas ou ao rei, ou ao sacerdote, ou à autoridade importante, ou à nação hebraica, ou ao próprio povo. E como nós estamos estudando os profetas menores, eu vou dar uma pincelada no profeta Naum. 3 capítulos apenas. Quem não se lembra quando Jonas foi chamado para pregar uma mensagem a Nínive? Ele aceitou de pronto? Não. Ele fugiu para um barco e foi para o sul da Espanha. Mas lá, acabou sendo jogado para fora do barco e acabou sendo engolido por um peixe e foi depositado lá no lugar onde o Senhor queria que ele ministrasse aquela mensagem. E aí ele recebeu aquela profecia, falou aquele rei, e o rei se converteu, e o rei apregoou um jejum, e ali todos se arrependeram, e o Senhor cancelou aquele juízo, porque ele iria acabar com Nínive. E aquele juízo foi suspenso. 100 anos depois, aí entra o profeta Naum. 100 anos depois, o profeta Naum vai profetizar a Nínive novamente. Porque Nínive se esqueceu do Senhor, passaram-se 100 anos, e eles retornaram à violência que praticavam, à idolatria que praticavam, à arrogância que praticavam, e eles eram tão arrogantes porque eram tão prósperos. Nínive se tornou a cidade mais importante do mundo. Os muros de Nínive tinham aproximadamente 30 metros de altura. E a largura dava para se emparelhar 3 carruagens e andarem por sobre as muralhas. Imponência, arrogância, poder.
mas o Senhor usou um homem. Alguém recebeu uma revelação profética do alto e disse: haverá uma enchente que alagará absolutamente tudo e destruirá Nínive. E assim como o profeta vaticinou, isso quer dizer profetizar, vaticinar é o mesmo que profetizar. Assim como o profeta vaticinou, a profecia se cumpriu. Vamos à historicidade das profecias. Durante o 8º século a.C., a profecia tornou-se um fenômeno religioso contínuo em Israel. A liderança profética e o desenvolvimento literário dos livros proféticos continuaram durante os meados do 5º século a.C. Estudiosos classificaram este período como o período clássico das profecias. Os profetas canônicos, ou seja, aqueles que estão inseridos nos 66 livros da Bíblia, né? Aí mais trabalhando aí os profetas maiores e os profetas menores, eles pertencem a esse período. Como era a mensagem desses profetas? A mensagem desses profetas era uma mensagem cíclica, baseada em 5 pontos. Primeiro, havia sempre uma queixa de um mal praticado. Vou tomar o livro do profeta menor Oséias, que é o próximo, aí sim, nós já vamos entrando nos profetas, que a próxima lição será Oséias, o marido traído. Então vamos tomar por base o livro de Oséias. Qual era a queixa? A corrupção generalizada de Israel. Segundo ponto, que ia rodando, né? E é cíclico, o castigo. Como vinha esse castigo? Vinha por dispersão, vinha pelo cativeiro, vinha pelo ataque de alguma nação inimiga que subjugava, escravizava Israel. E nós vemos aqui em Oséias 4 a queda, o desgaste diante dos assírios. Foram levados para o cativeiro. Então, queixa, castigo, depois o retorno do cativeiro. Há alguém que poderia fazê-los retornar do cativeiro. Há um Deus misericordioso que poderia acabar com o cativeiro. Por isso Oséias 6, 1 e 2 diz: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e só Ele pode nos sarar. Ele faz a ferida e somente Ele pode ligar. Então aí, queixa, castigo e retorno do cativeiro. E logo em seguida, vinha sempre uma promessa da vinda do Messias. Em todos os livros, é algo impressionante como Jesus foi vaticinado, ou foi profetizado várias vezes que a sua vinda viria. E Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Parte A do versículo 3. Parte B do versículo 3 diz: como a alva, a sua vinda é certa. E finalizando aí o 5º ciclo, de uma maneira cíclica, a promessa de um futuro garantido sobre o domínio do Messias sobre toda a terra. Olha que coisa linda que diz Oséias 13, versículo 14, parte A, e o iníciozinho da parte B do versículo. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, a morte, as tuas pragas? E onde está, ó inferno, a tua destruição? Jesus Cristo viria garantindo o nosso futuro, garantindo a vida eterna. A popularidade dos profetas. É lamentável, meus irmãos, como poucos são lidos e poucos são estudados na igreja hoje em dia. A gente só ouve falando de Jonas, né, que um grande peixe o engoliu. A gente ouve falando de Oséias, especificamente aí a necessidade de conhecimento de Deus. É necessário ter conhecimento sim. Oséias 4,6 diz que o meu povo, veja, ele diz, o meu povo
perece porque lhe falta entendimento. Ou seja, perecer porque lhe falta entendimento, aí entendimento é compatível ao conhecimento, é compatível à luz, ou seja, Jesus é a luz do mundo. Quanto mais você conhecer as Escrituras, quanto mais você aplicar as Escrituras, quanto mais você colocar para dentro de si as Escrituras, a probabilidade de errar é muito menor, porque o temor se multiplicará. Aí Joel, quando se trata do derramamento do Espírito Santo, quantas mensagens, quantos já ouvimos falar que o Espírito Santo seria derramado sobre a carne? Ou Malaquias, quando se trata dos dízimos à igreja? Quanto aos demais, temos hábitos apenas de pincelar. Então, essa revista nos ajudará a compreender melhor a mensagem que cada profeta desse trazia. O que eles faziam? Tomavam a lei por base, né? A lei era um referencial absoluto, era um modo operante, ou seja, a lei era ortodoxia e haveria de ser necessário a ortopraxia, a aplicação, a aplicabilidade, a vivência daquilo. Então, cada vez que os profetas viam algo fora dos parâmetros, alguma irregularidade, eles protestavam. Protestavam contra aquela irregularidade. E eles tinham algo em comum. O que era que eles tinham, mestre, em comum? Eles eram inconformados em relação a qualquer tipo de transgressão. Uma atividade para sua fixação. Pegue um caderno e responda 3 perguntas. Primeiro, quantos são os profetas menores? E cite o nome deles. Com base na lição de hoje, explique o que é um profeta e um profeta vidente. Pergunta de número 3. Qual era o ciclo das mensagens dos profetas e para quem eles a entregavam? Em nossa próxima lição, estaremos falando sobre Oséias, o marido traído. Não deixe de nos acompanhar. Dê o seu like se você gostou. Compartilhe esse ensinamento da palavra do Senhor, essa porção, porque se abençoa a sua vida, há de abençoar a vida de muitos irmãos. E que você também poste os seus comentários, suas dúvidas teológicas, bíblicas, e nós, com a graça do Espírito Santo, vamos tentar responder a você. Muito obrigado por tudo, Deus continue abençoando a sua vida poderosamente e até a próxima lição. No nome precioso de Jesus Cristo, amém e graças a Deus.